Eu preciso contar o que Deus já fez na minha vida. Foram tantas coisas, são tantas bênçãos, e eu quero compartilhar um sonho que eu tive. Esse sonho eu tive em 2018, quando eu ainda morava numa kitnet. Durante esse período que eu morava na kitnet, eu estava buscando um emprego. E enquanto eu buscava esse emprego, oportunidades apareceram de entrevista. Fiz várias entrevistas e nenhuma delas eu era contratado. E eu via gente que era menos capacitada que eu ganhando um emprego, porque tinha uma indicação, porque conhecia alguém. Eu não, eu morava numa cidade que eu não conhecia nada nem ninguém e estava trilhando o meu caminho, fazendo a faculdade, estudando, dando o meu melhor. E em uma das minhas orações, eu orando bravo com Deus, né? Não faça isso. Eu orando bravo com Deus, perguntando por que que fulano de tal consegue, eu não consigo, o que que o Senhor tem para mim? As orações assim, né? E eu só senti Deus respondendo assim: eu tenho o melhor para você, meu filho. E tudo bem, eu dormi. Pouco tempo depois, eu tive um sonho que mudou a minha vida para sempre. E o sonho foi o seguinte: eu estava dormindo num quarto branco, chegou dois homens, me acordaram, falaram: bora, Paulo, acorda, acorda. Um dos homens eu conhecia. E eu falei assim: acordar? Pra quê, moço? Bora, Paulo, acorda, entra no carro. Chegou um carro preto. Eu falei: para entrar pra quê? Pra onde é que nós vamos? Bora, Paulo, entra, entra, entra. E entrei no carro. E então me vejo chegando num templo gigantesco, grande. Bora, Paulo, entra no templo. E entrei no templo. E quando eu abri as portas, veio uma mulher e falou: ô, meu filho, que bom que você chegou. Assina o seu nome aqui. Aí eu: vai assinar o quê? O que que eu vou assinar aqui? O que que é para assinar? E os caras: bora, Paulo, assina, 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 assina logo. Escrevi meu nome naquele livro. Fechou. Saímos do templo, andamos de carro e de repente eu me vejo andando por um vale. Um vale de sombras, de galhos secos, árvore seca. Era tudo escuro. Um período que era tudo claro, depois ficou tudo escuro. E eu andando assim, ó. Depois, dois anjos de Deus aparecem para mim falando: você passou no teste do Senhor. Grandes serão as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E de repente, as árvores que eram secas começaram a florescer. Pegaram cor, teve folha muito verde, começou a chover, um rio com água azul e cristalina passou, se abriu diante de mim e veio muita chuva, era muita água, muita chuva, muita água. E de repente eu me vi cantando com outras pessoas aquela música assim: então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E de repente eu vi como se fosse um sol, uma luz muito forte, assentado sobre um trono, e todo mundo cantando: minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Acordei. E o resultado disso é que de lá para cá eu tenho muitas bênçãos em minha vida. E no início eu até pensava que essas grandes bênçãos seriam que eu seja um cara top, um cara que todo mundo vai olhar, um cara que vai ser muito rico, muito próspero e tudo. Mas a grande bênção que eu tive era um coração quebrantado. Eu sempre tive um bom coração, mas a partir daquele momento parecia que meu coração estava mais quebrantado, estava mais disposto a ouvir e entender de Deus, a ler a palavra, a buscar mais dele. E com isso todas as coisas me foram acrescentadas. Assim como Jesus falou, né? Buscar primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E essas coisas é a comida, a bebida e a roupa. Deus ele me colocou num lugar de trabalho que eu achava que era impossível para mim. Deus ele me deu uma família que eu achava que era impossível para mim. Deus me deu uma estabilidade, uma firmeza emocional que eu achava que era impossível para mim. Deus me deu uma maturidade que eu achava que era impossível para mim. E tudo isso foi acontecendo para que eu me tornasse um homem de Deus. E em minhas orações eu orava: Deus, faça de mim um homem segundo o teu coração. E com essa oração me veio também adversidades, desafios, tristeza, aflição, veio tudo isso. Mas eu levantava as minhas mãos aos céus e agradecia a Deus. Quebrantado. Eu sempre estava servindo na igreja. E hoje eu tenho uma maturidade muito melhor. E inclusive, o fato de eu estar gravando aqui hoje é fruto disso, uma grande bênção que Deus me deu. E eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu sei que não é somente para a minha vida.
Porque eu já gravei outro vídeo aqui no canal falando sobre a matemática de Deus. Nunca é somente sobre você. Deus quer sim que você seja abençoado, que você evolua, mas nunca para em você. Sempre vai alcançar outras pessoas e a partir da sua vida, um pensamento que aquela pessoa tinha seja mudado. Porque Deus faz o seguinte, Ele pega um pecador e Ele leva para um lugar, para que esse pecador pregue. E Ele pega outro pecador, leva para aquele lugar para escutar o que um pecador está falando. E aquela pessoa que escutou o pecador falar é transformada. Porque esse convencimento, ele não vem de nós pecadores, ele vem do Espírito Santo. E de repente, somos todos pregadores, não mais pecadores, mas pregadores da palavra de Deus. E Deus tem essa maneira curiosa de trabalhar na nossa vida. De repente, uma coisa que nunca fez sentido passa a fazer. E o nosso maior desafio é deixar aquele velho homem nas águas do batismo, mesmo ele sabendo nadar. E tendo uma reflexão recente, Deus nos disse, né, numa conversa com um colega meu, que não é a IA que chateia a Deus, porque muita gente tem aprendido muita coisa com o IA. E todos nós precisamos deixar de ser IA. Não de pesquisar sobre inteligência artificial, mas de deixar de ser uma igreja artificial. E quando eu falo igreja artificial, eu não estou falando de templo, eu não estou falando de ministério, eu estou falando de você, nós, dentro, porque nós somos a igreja de Cristo. Será que nós estamos dando uma adoração artificial a Deus, um louvor artificial, um entendimento artificial a Deus, ou é verdadeiro? É fruto do Espírito? Pense nisso. Não seja uma igreja artificial. Seja uma pessoa verdadeira, uma igreja verdadeira para o Senhor. Porque grandes coisas Ele tem para fazer na sua vida e na vida dos demais que vão te acompanhar. Portanto, seja uma adoração verdadeira, uma igreja verdadeira. Se você gostou desse vídeo, já curte, comenta aqui, compartilha com quem merece e vamos fazer esse canal crescer, porque eu quero ver muita gente impactada com o conteúdo que Deus ainda vai trazer através de mim. Porque eu sou um pecador que vai levar a palavra de Deus a outro pecador.